Nessa semana que passou, a gente teve a divulgação do nosso índice oficial de inflação, o IPCA, que ficou em 10,06%. Esse só não foi um valor maior do que o índice que a gente teve em 2015, que ficou em 10,67% no governo Dilma. Isso quer dizer que nós, brasileiros, já estamos acostumados a perder o nosso poder de compra ao longo do tempo, e uma inflação de 2 dígitos não é novidade para ninguém, principalmente para quem viveu muito bem na década de 90. A questão é a seguinte, nós temos alguns vilões aí no meio do caminho, eu quero trazer isso para vocês já nessa listinha que vocês estão vendo aqui do lado. Eu acho que de cara já era esperado que essa lista fosse composta justamente pela questão de gasolina, pela questão de energia elétrica, porque quando a gente ia abastecer o carro, recebia a conta de luz, a gente já percebia de cara que o preço das coisas tinham subido, mas ainda dentro dessa lista, como vocês podem ver, nós temos automóveis, tanto novos como usados, gás de botijão, etanol, refeição, aluguel, carnes, produtos farmacêuticos. Enfim, é claro que dentro dessa cesta de produtos do IPCA, muitas vezes tem coisas que você consome mais, outras que você consome menos, e tem coisas que você sequer consome. E por conta disso, que eu digo que você aí do outro lado, ou qualquer outra pessoa, sempre pode ter um índice pessoal de inflação. Você pode, inclusive, ir lá no site do IBGE, abrir a cesta de produtos que compõem o IPCA e tentar calcular o seu próprio índice, se você tiver curiosidade para tudo isso, né? De qualquer maneira, pensando nessa questão do poder de compra, o que eu sempre digo para vocês é que nós sempre temos que calcular a nossa rentabilidade no mundo dos investimentos considerando o juro real, que é a nossa rentabilidade menos a inflação. E por conta disso, é importante que a gente conheça alguns produtos que podem sim proteger o nosso dinheiro, principalmente pensando no longo prazo, de uma inflação um pouco mais alta. Alguns, como vocês vão ver, podem proteger diretamente, outros nem tanto, podem até ter o impacto do IPCA, mas isso sozinho não garante muita coisa. De qualquer maneira, eu vou trazer para vocês algumas opções e aí vocês podem me contar nos comentários, inclusive, se vocês investem em algumas dessas modalidades, beleza? Bom, pessoal, eu quero começar falando do Tesouro IPCA+. Como vocês podem ver nessa telinha aqui, que na verdade é o portal da Clear, né? Nós temos diversos títulos do Tesouro que a gente pode negociar lá, e eu separei principalmente aqueles que têm o IPCA, que é o nosso índice de inflação oficial, que poderiam proteger então o nosso dinheiro pensando no longo prazo. E por que eu digo no longo prazo, né, gente? Porque quando a gente compra um título do Tesouro, existe aquilo que a gente chama de marcação a mercado. Se você não sabe o que é, eu fiz um vídeo já aqui no canal explicando isso, eu vou deixar como sugestão para vocês também. Mas a questão é a seguinte, até o vencimento efetivamente desse título, podem ter algumas oscilações e você pode tanto ganhar como perder dinheiro se você acabar sacando esse dinheiro antes. Agora, se você carrega ele até o vencimento, você vai receber exatamente aquilo que você combinou com os títulos do Tesouro, né? Com o Tesouro Nacional. Então aqui, por exemplo, o Tesouro IPCA 2045, ele tá dizendo que vai te pagar IPCA mais 5,60 e pouquinho, pelo menos no dia que eu tô gravando hoje, lá no período final você vai receber exatamente isso. E por conta disso, então, que o seu dinheiro, ele terá sido corrigido pela inflação e você ainda ganha mais essa taxa em cima. Então, esse sim pode ser um dos principais mecanismos para proteger os seus investimentos pensando no longo prazo da inflação. Agora, saindo do Tesouro IPCA, eu quero trazer uma opção que eu confesso que eu não invisto e eu até não gosto muito, que é justamente a questão das debêntures, né? Quando a gente fala de debenture, elas têm um risco, porque depende de quem é o emissor, e a gente não tem a cobertura do FGC. Algumas debêntures incentivadas têm a vantagem de não ter a incidência, por exemplo, do imposto de renda. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de alguns títulos, né, de alguns títulos emitidos pela Vale e que eles são indexados ao IPCA. Isso aqui eu acabei entrando no site da Anbima, fiz um filtro para justamente pegar só aquelas debêntures que estavam indexadas então ao índice de inflação e separei esses dois que são de uma empresa super conhecida. E eles prometem basicamente pagar IPCA
mais uma taxinha. Qual é o porém de debênture e o porquê eu não gosto muito dessa questão? Geralmente são prazos um pouco mais longos para você investir e você não consegue tirar esse dinheiro antes, salvo algumas exceções que são muito difíceis de acontecer. Então, pensando nesse sentido, é sempre importante que, se você tem um perfil que gosta dessa questão de debêntures, escolha muito bem o emissor, porque nós já vimos sim alguns emissores não conseguindo honrar com os seus compromissos no vencimento, então com as pessoas que investiram, e também essa questão do prazo, porque tem que ser um dinheiro que você não vai poder contar com ele naquele curtíssimo prazo, que o ideal, claro, é que você consiga levar até o vencimento. Mas beleza, gente, saindo de debêntures, agora eu quero falar de um terceiro tipo de investimento que ele pode te proteger parcialmente. E por quê? Eu falei recentemente, inclusive em um vídeo aqui do canal, de alguns fundos imobiliários que conseguem ganhar com uma taxa de juros alta e também com uma inflação um pouco mais alta. Eu vou deixar como sugestão para vocês aqui em cima esse vídeo para vocês assistirem depois que vocês acabarem esse, tá? Mas vamos lá. Alguns fundos imobiliários, por exemplo, de papéis, eles dentro da carteira deles, como vocês estão vendo nesse caso aqui, tem alguns títulos que são indexados ao IPCA, ao IGPM, claro que pode ter um pouquinho de CDI ali no meio do caminho, mas o que acontece? Quando a gente tem uma carteira que tem esses CRIs que são indexados a esses índices de inflação, geralmente quando a gente tem uma inflação um pouquinho mais alta, eles conseguem performar bem e, consequentemente, fazer uma distribuição até maior dos dividendos e dos aluguéis. Qual que é o porém de tudo isso? E esse fundo, só para vocês saberem que eu trouxe para vocês desse portfólio aí, é o HGCR11. Mas vamos lá, qual que é o porém dessa questão de fundos imobiliários, né? Não é uma garantia que ele vai te proteger da inflação. Ele tem a inflação que impacta diretamente nessa distribuição deles por conta do portfólio, mas como são ativos que são negociados diariamente na Bolsa de Valores, você pode inclusive ter uma rentabilidade negativa e sequer conseguir superar a inflação. Por isso que é importante escolher muito bem os seus fundos imobiliários, principalmente pensando no longo prazo. E aí a gente entra naquela história que eu disse. Eu iria trazer 5 opções de investimentos, algumas que protegem diretamente você da inflação, outras que têm um impacto da inflação, mas que não necessariamente vai garantir que você consiga corrigir eles no longo do tempo, tá? Bom, saindo de fundos imobiliários, eu quero trazer para vocês uma opção que eu acho que ela é bem pouco conhecida, porque até é uma relativa novidade na nossa Bolsa de Valores, que são os ETFs de renda fixa, sendo que existem alguns ETFs que eles são indexados a títulos que investem no IPCA, como o próprio Tesouro IPCA. Eu trouxe para vocês um exemplo do B5P211. Essa telinha aqui também é da Clear, que é lá no ambiente de negociação, e como vocês podem ver, a gente tem até um spread relativamente grande nesses ETFs, porque eles são novos, tem uma liquidez muito menor, e inclusive o volume de negociação é pequeno. Eu consultei hoje e pelo menos no dia de hoje eles tinham ali um pouquinho mais de 1 milhão, 1 milhão e 200 ali no valor de negociação. Então ainda são títulos que precisam amadurecer um pouco mais, melhorar um pouquinho a liquidez deles em si. Mas o que acontece? Nesse exemplo que eu tô trazendo para vocês, como que é o portfólio desse B5P211? Basicamente, a gente tem todos esses títulos do Tesouro que vocês estão vendo, né? E a gente tem essa distribuição dessa questão do Tesouro IPCA. O que é importante saber e pelo menos relevar nesse momento? Quando a gente fala de ETFs, né, desses fundos de índice, eles têm uma taxinha que eles vão acabar cobrando para quando você investir através deles. E se você olha, talvez um ETF assim, que ele basicamente investe em títulos do Tesouro e tal, e você acha que você tem total capacidade de fazer isso sozinho, e eu acho que a maioria de vocês tem, vocês podem entrar diretamente ali na Clear, lá na parte de Tesouro, e fazer as negociações de vocês sem necessariamente precisar de um ETF. Mas saibam que vocês têm essa opção também, beleza? Bom, saindo dos ETFs, agora eu quero trazer para vocês o que eu considero que sim,
pode ter uma certa correção ali no meio do caminho pela questão dos preços, mas assim como fundos imobiliários, não é garantia que vai acabar te trazendo retornos acima da inflação, que são justamente as ações. É claro que quando a gente olha para a nossa bolsa de valores, considerando desde o plano real, a gente tem uma rentabilidade média anualizada, já descontando a inflação, de 5,8%. Eu já trouxe esse estudo para vocês em outros vídeos e lá no Instagram também. Mas aí quando a gente começa a olhar no detalhe, fazer o stock picking e olhar algumas ações, tem algumas que conseguem rapidamente, a qualquer alteração, repassar o preço dessas alterações para a ponta final, que somos nós, consumidores. E aqui eu já trago para vocês algumas empresas que a gente poderia citar que cabem nessa característica, como empresas de energia, trouxe aqui Energias do Brasil, Engie, etc e tal, Petrobras, Vale, também as empresas, né, de frigorífico, de carnes e tal. Por quê? Quando a gente viu, por exemplo, no ano passado, crise hídrica pegando forte, claro que as empresas no curtíssimo prazo podem ter ali uma descorrelação com o próprio caixa, mas imediatamente eles já conseguem ali fazer uma alteração e um reajuste no preço em si da energia que eles acabam vendendo, e é isso quem acaba pagando no final somos nós, e inclusive tudo isso impacta no índice de inflação que foi divulgado agora nessa semana que passou. Então existem empresas que conseguem repassar esse preço rapidamente, tipo Petrobras, poxa, barril do petróleo subiu, tiveram que fazer um reajuste ali no preço, etc e tal, a gente sente isso já em 2, 3 dias ou até na semana seguinte, esse reajuste ali na bomba. É claro que elas conseguem então repassar esse preço para o consumidor final, mas assim como os fundos imobiliários, não é garantia que vai conseguir fazer com que você supere a inflação, apesar de que no histórico mostre que sim, mas olhar para trás não dá para garantir que vai acontecer exatamente a mesma coisa para frente, né? De qualquer maneira, as ações em si dessas empresas são negociadas diariamente na bolsa de valores. Então, por exemplo, no ano passado, que a gente teve a nossa bolsa caindo praticamente 12%, a gente não só não superou a inflação, como para quem investe, por exemplo, somente no índice, provavelmente acabou saindo perdendo dinheiro. Claro que é muito importante, né? Eu tô trazendo para vocês exemplos de curtíssimo prazo, que é olhar um ano para trás, mas o mais importante de tudo isso é você fazer um portfólio pensando no longo prazo. Terão anos que você vai perder para a inflação, mas lá no final o importante é que você consiga superar no longo prazo. E aí, gente, eu sei que a gente está quase chegando no finalzinho desse vídeo e aí vocês devem estar se perguntando, poxa, Bea, mas e as criptomoedas, os criptoativos? Bom, gente, eu não coloquei eles nessa lista porque eles não têm uma relação direta, por exemplo, com a inflação, do tipo, inflação subiu, criptomoeda subiu também, né? Cada vez mais a gente tá vendo que as criptos, elas estão correlacionadas, inclusive, com a Bolsa Norte-Americana, com o S&P, principalmente por conta dos institucionais que entraram muito forte nessa questão das criptomoedas, e eu sei que criptos, Bitcoin, altcoins no ano passado foram um dos poucos investimentos que superaram a inflação. Eu só não coloco ele dentro dessa lista por não ter talvez esse impacto direto, né? Claro que eu considero que é muito importante que dentro de uma carteira de investimento a gente tenha toda essa diversificação, com criptos, bolsa de valores, bolsa norte-americana, pode ter ouro, pode ter dólar, diversas classes de ativos. Eu acho que para o longo prazo tudo isso é muito importante. E aí que eu trouxe então alguns investimentos que podem estar correlacionados com a inflação. Bitcoin, por exemplo, ou criptomoedas nem tanto, mas pode tranquilamente fazer parte da sua carteira se você gosta e se você acredita nesses mercados, beleza? Bom, agora eu quero saber de vocês, como é que foi o ano de 2021? Vocês conseguiram superar a inflação, que foi de 10,06%? Vocês tiveram um juro real positivo? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.